Eu quero compartilhar algo com vocês nessa manhã. Eu estou lendo um livro e eu queria compartilhar com vocês nessa manhã, porque todos que estão aqui precisam ter esse livro. Esse livro é de Dr. Norval Reis. Esse livro, amados, é maravilhoso. Eu me identifiquei demais com ele, porque desde quando eu nasci de novo, eu me inclinei muito para essa questão da adoração, do louvor, do amor ao Senhor. E eu aprendi a fazer isso em casa, no meu quarto. Não depender de vir para a igreja para fazer, até hoje eu faço. E existem algumas coisas aqui que são muito importantes na adoração, no estilo de vida, como estilo de vida, que Dr. Norval Reis, ele fala que muitos crentes, eles, por cantar uma música de amor ao Senhor, de expressar, às vezes fica somente nessa questão da música, e às vezes canta sem coração, porque sabe decorado e simplesmente expressa. E ele começa a mostrar que vai mais do que isso, é tanto que o tema do livro é adoração, mais que uma canção. Então, às vezes nós achamos, vamos cantar uma música de adoração ao Senhor, e acabamos parando apenas na música. Mas, diz comigo, adoração vai mais do que uma música. Amém? Eu percebo que a igreja precisa saber disso em um todo, e os cristãos precisam saber disso individual. Nesse livro, o Dr. Norval Reis, ele começa a falar sobre a importância de desenvolver uma adoração com o Senhor, de ter uma vida de adoração. E ele começa a falar de diversas experiências, e aqui nesse livro ele fala sobre a experiência de um jovem. Esse jovem, ele era envolvido com drogas, e ele disse que uma certa manhã de domingo, ele vinha de uma noitada com droga até a ponta do cabelo, e viu um monte de carro na frente de um lugar. Ele não sabia nem que era uma igreja, e ele disse, eu vou parar aqui, o pessoal deve estar dando uma festa aí, a festa não terminou ainda, é de manhã já, e eu acredito que está todo mundo aí chapado e vai dar certinho para mim. E ele parou o carro no estacionamento e seguiu lá para... E o cara fala que nem sabia que era uma igreja. Quando chegou, entrou na igreja e estava o irmão Reagan. Naquela manhã estava o Dr. Norval Reis. E um deles, eu não estou lembrado exatamente se foi o irmão Reagan ou se foi outro, estava no momento da adoração. E ele disse assim, levante suas mãos bem alto e comece a adorar o Senhor. E ele disse que viu a multidão fazendo aquilo e fez também. E lembra que ele tinha vindo de uma noitada cheio de droga. E ele disse, naquele momento começou a seguir a direção da pessoa que estava dirigindo a adoração. E ele disse que sentiu algo nos dedos dele descendo para o corpo. E ele disse que como se fosse uma energia, uma força elétrica, desceu no corpo dele naquela manhã, sobre todo o corpo dele, quando ele levantou as mãos e começou a adorar o Senhor. E ele experimentou o poder de Deus naquela manhã, e foi livre da força das drogas, do vício das drogas. Amém? E o Dr. Norval Reis disse que outro dia estava com o irmão Reagan, e essa pessoa ia passando, e ele disse, talvez o senhor não conheça meu testemunho, mas uma manhã o senhor estava falando sobre isso, e eu tive essa experiência com Deus. E ele começa a falar de outras e outras experiências. Quando nós, como cristãos, amados, decidimos adorar o Senhor. Eu estava lendo esse livro, não sei se mais na frente tem, mas comecei a lembrar de Paulo e Silas, em Atos 16. A palavra fala que a gente conhece decorado. Eu acho que nós temos um problema muito sério com aquilo que nós já sabemos, né? Porque às vezes nós aprendemos decorado, sabemos onde é que está, e acabamos não dando a importância que aquilo tem, aplicando todo o coração na importância que tem aquele acontecimento, que tem aquele fato. E quando a gente fala de Paulo e Silas, né, assim, a gente nem mais valoriza
aquilo e a gente às vezes nem dá tanta importância, não tem mais nem o desejo de trazer para as nossas vidas, né? Porque uma coisa que a gente começa a valorizar e dar importância, a gente quer que aconteça conosco. A gente pega como exemplo e a gente começa a fazer. E Paulo e Silas, eles estavam passando uma pressão porque estavam pregando a palavra. Isso me mostra que quando nós decidimos pregar a palavra, perseguições virão, o diabo vai se levantar sim. E a palavra disse quase meia-noite, já era meia-noite. E algumas pessoas falam que meia-noite é uma hora difícil, uma hora escura. A palavra diz que eles decidiram adorar o Senhor. Eles oraram e eles adoraram ao Senhor com voz alta, com voz gritante, com voz estrondante. De maneira tal que eles estavam no andar de baixo, é como se essa igreja, nós estivéssemos no subterrâneo. As pessoas que estavam aqui em cima começaram a ouvir. Quem estava no segundo andar começou a ouvir. E já sabemos o resultado. O que aconteceu? Porque eles decidiram adorar o Senhor. E o doutor Noval Reis, ele começa a falar que muitas pessoas no corpo de Cristo, ele diz, eu lamento, porque eu lamento pelo mundo, por eles não saberem disso. Mas eu lamento muito mais pelos cristãos, que eles sabem e eles não fazem. Esses dias, amados, eu acho interessante que todo fim de ano, eu tenho uma experiência inusitada com o Senhor. E desde o começo, no final de novembro para o começo de dezembro, Deus vem me acordando. E nós temos tido uns momentos preciosos pelas madrugadas. E eu comecei a ler esse livro e eu estou vivendo exatamente isso. Essa semana, eu estava orando a semana toda e agradecendo ao Senhor por boas notícias chegando. Eu escutando o pastor Edilson de Líria, ele disse que o dia não pode determinar, o dia não pode dizer a você como ele vai ser. Você tem que dizer ao dia como ele vai ser. Amém? A semana não pode dizer a você como ela vai ser. É você que vai dizer a semana como ela vai ser. Porque quando a gente estuda Gênesis, a palavra diz que Deus deu autoridade ao homem. Deu domínio, deu governo. E Deus disse assim para ele, na criação, você vai ser como eu. E a gente começa a olhar como Deus escreveu Gênesis, como Deus usou o escritor de Gênesis para escrever Moisés, para escrever Gênesis. E se você começar a ver Gênesis começa a dizer, Deus disse, e disse Deus, façamos. E criou Deus. E é interessante que Gênesis é a ideia original de Deus para o restante do livro. Eu acho interessante, sempre quando eu vou ler o livro, eu gosto de ler a introdução, porque na introdução, você tem uma ideia do que o autor quer passar para a gente, no restante do livro, não é isso? E se você for ver Gênesis, Deus quis passar para a gente o restante do livro. E o que nós mais encontramos, a gente vai encontrar lá umas 15 vezes Deus dizendo, e disse Deus, façamos, domine, e daí por diante, governe, multipliquem. Então a ideia de Deus, amados, para toda a palavra, está sobre Gênesis. Então nós precisamos ler Gênesis, o primeiro, porque é a abertura, com bem atenção, para a gente entender qual a ideia do restante do livro. E uma das coisas que a gente percebe em Gênesis, é o poder liberado para o homem, de criar, através da sua confissão, através da sua boca. A palavra não disse que Deus desejou e começou a acontecer, não. A palavra disse que, e disse Deus, haja. Faça-se isso, faça-se aquilo. E pastor Humberto disse que se Deus é Deus, Ele quis fazer e Ele teve que falar, imagine eu e você. Nós insistimos em dizer que cremos em Deus e não falamos nada.
E por essa razão não temos visto nada acontecer. Porque tudo para acontecer tem que sair primeiro pela nossa boca. Amém? Por isso que Paulo e Silas, entendendo isso, primeiro eles não murmuram. Segundo, eles não ficam calados. Porque muitos de nós, amados, eu estou no meio. Estou trabalhando isso. Tem 30 anos de crente, mas isso eu trabalho todos os dias. A palavra sair da minha boca, com ousadia, com som. Quando nós lemos Hebreus 5:7, eu acho que é 5:7 ou é 7:5, coloca 5:7 primeiro. Uma das coisas que eu agarrei na conferência de oração com Shirla, eu fiquei lendo esse versículo e eu estou dizendo, meu Deus do céu, deixa eu entender esse versículo, deixa eu olhar se é isso mesmo. É isso mesmo. Falando sobre Jesus, ele disse que durante seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu oração e súplica, em clamor e lágrima. Ele ofereceu a quem? Aquele que podia salvar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua reverente submissão. Tem uma tradução que fala sobre Jesus oferecendo oração e súplica, e esse clamor aí, e com lágrimas. Essa palavra aí, Shirla deixou bem claro que é em alta voz, em grandes gritos. Jesus entendia isso, Jesus fez isso. E nós, amados, estamos querendo passar sem fazer. E muitas vezes nós somos taxados de que Deus não precisa de grito, que Deus não é surdo. Mas eu quero te dizer que se você pensa assim, deixa eu dizer para você que Deus também não é nervoso, como você. Que no primeiro grito você já está nervosinho. Deus não é como você. E se, amado, Jesus fez, clamou, esse clamor aqui é grito, grandes gritos, altos gritos. Se você for ver na Bíblia, nós vamos encontrar em vários lugares pessoas fazendo isso. Deus, amados, está querendo levar um povo que faz isso. Uma vez eu passei aqui na cidade, e eu vi uma irmã orando. Eu acho que ela é da Assembleia de Deus. Aquilo, nunca eu esqueci, amado, faz anos que eu vi. Acho que tem uns 10 anos isso. Eu nunca esqueci, eu passei na frente da casa, e eu vi ela orando, clamando por Jesus, gritando. Agora assim, era uma oração que eu fui impactado. Nunca eu esqueci. E eu disse, meu Deus do céu, a irmã estava sozinha, agora era cada grito, era, meu Deus, Jesus, Tu és isso, Jesus, Tu é aquilo. Primeiro a minha impressão foi aquela, eu disse, rapaz, vai passar um ímpio, vai dizer, tá doido. Depois Deus veio para mim dizendo, é amor, meu filho. Rasgando o coração, expressão. Eu nunca esqueci aquilo, amados. Então Jesus vivenciava isso. Paulo e Silas tinham essa experiência. Porque eles podiam ter dado as mãos lá, ter decidido, vamos orar baixinho aqui, está tranquilo. Não! Pedro e João, sabendo disso, quando eles passam lá de frente do templo, Formosa, e aquele homem estava lá, eles também não dizem no ouvido do homem, ei, fica tranquilo aí que nós não temos prata, nem temos ouro, mas vamos orar baixinho aqui no teu ouvido. Não, amados. Houve uma expressão vocal. Amém? E eu quero ler só a introdução desse livro. Eu fiquei tão impactado com esse livro. Quando eu vi esse livro a primeira vez lá no Verbo Shop, eu amei assim. Eu digo, meu Deus do céu, que livro maravilhoso. E quando eu fui olhar de quem era esse Dr. Norval Reis, ele era bem amigo de irmão Reagan, era aquele chegado que lanchavam juntos, que almoçavam juntos, que diz que Dr. Norval Reis o bem-sucedido empresário aprendeu através da experiência pessoal que a palavra de Deus funciona para todos aqueles que crêem nela e a aplica. Ele compartilha seu conhecimento com simplicidade ousada que captura o coração do leitor e lança luz
sobre verdades escondidas na palavra sobre o assunto de adoração. Ele partiu para o Senhor em outubro de 2018, deixando um legado de 50 anos de ministério e tendo tocado milhares de vidas com seus ensinamentos. No livro você vai estar desfrutando de uma experiência dele com o Senhor. Na primeira parte, o capítulo 1 é Adora-me Mais. E ele disse que ouviu o Senhor dizendo: o meu povo não me adora. E ele disse para o Senhor: é mesmo, Senhor. E o Senhor disse para ele: e você também. Você também não me adora. Você está no meio do meu povo, está tendo a mesma atitude. Aí ele começa a escrever: Deus quer que você tenha uma vida de vitória. Ele quer lhe dar tudo o que você precisa e que possa necessitar. Ele quer conceder os desejos do coração, como diz em Salmo 34. Quando você estiver, observa, queridos, quando você estiver disposto a passar tempo na sua presença, na presença dele, adorando e louvando, ficará impressionado com o que acontecerá. As bênçãos do Senhor virão sobre você completamente. Amém? Quando estiver disposto. Ontem estávamos conversando com o Lucivaldo Luceno, Joel Poliana lá em casa, e estávamos falando sobre servir ao Senhor. E divergimos em alguns pontos. Primeiro nós marcamos alguns pontos na questão do serviço. Concordamos em um, divergimos em outro. Mas no final veio uma palavra no meu coração e eu disse: queridos, tudo está na boa vontade de fazer. Quando você tem boa vontade de fazer, queridos, para o Senhor, acaba-se toda dificuldade. Quando você tem boa vontade de servir, não tem distância, não tem dificuldade nenhuma. Uma pessoa com boa vontade, amados, nunca vai colocar dificuldade. Amém? E nós fechamos com isso: boa vontade. Sabe, queridos, que tem muitas pessoas que não irão continuar servindo. Não é porque ela não possa. Eu estava escutando o pastor Edilson de Lira, tem uma ministração dele que é Seu Teto Será Meu Piso, que ele começa a falar sobre uns promovem, um ministério levanta e outro já começa de lá. Não vai passar nada do que o primeiro passou. Aí ele disse que às vezes fala sobre isso e a pessoa diz: então quer dizer que eu dei duro, arranquei os tocos, aprontei tudo direitinho, abri a igreja, formei tudo, aí vem um bonitinho só para desfrutar. Ele disse: é desse jeito. É exatamente assim. Você vai preparar tudo, vai fazer um piso para o cara andar em cima. Isso é boa vontade. Amém? Então nós chegamos a esse entendimento, que tudo é boa vontade, amados. Quando você tem boa vontade, não tem hora, não tem distância, não tem o departamento se estão vendo ou se não estão vendo. É boa vontade. E ele continua falando sobre isso. Ele diz: quando você estiver disposto a passar tempo na presença do Senhor, adorando e louvando. Estamos dispostos para isso? Ou já não temos mais tempo? Ou estamos ocupados demais? Eu não tenho tempo não, pastor. Isso aqui é algo íntimo. Isso aqui é algo individual. Todo cristão, queridos, além de ter boa vontade, tem que estar disposto. Rapaz, eu estou disposto a acordar mais cedo e a levantar um louvor no meu quarto e amar o Senhor. Amar o Senhor. Amar o Senhor. Às vezes as pessoas dizem: mas é porque eu não tenho tempo. É diferente do Senhor. O Senhor tem tempo integral no ministério. Eu não, eu tenho meu trabalho, que de 8 horas eu preciso estar lá, às vezes mais cedo. Quanto tempo você tem hoje? Você tem dado esse tempo que você tem? Ou tem negligenciado?
Porque se você tem 15 minutos, você pode acordar 15 minutos antes para fazer isso. E você faz, quando o maior tempo chegar, você vai fazer. Mas se você não fizer, com os 15 minutos que você tem, quando você tiver 1 hora, você não vai fazer. Quando você tiver meio-dia, você não vai fazer. O pastor Edilson disse que vai aumentar simplesmente a negligência. Você vai ter mais tempo para negligenciar o que tem na sua mão. Então ele começa a falar sobre esse coração disposto, de estar lá, na presença do Senhor. Aí ele diz, houve um tempo em que não conhecia a importância de adorar e louvar. Ele une essas palavras, porque o tema é sugestivo, né? Adoração, mais que uma canção. Então a canção está ligada ao ato de adorar, ao estilo de vida que alguém decide entrar. E ele diz, eu pensava apenas que se amasse a Deus e fosse fiel a Ele, se eu fosse à igreja, desse meu dízimo, fosse bondoso para as pessoas, as coisas naturalmente dariam certo para mim. Mas depois que entrei para o ministério, descobri que realmente, o que realmente significava servir ao Senhor. Quando eu aprendi as coisas sobre adoração e louvor, que vou compartilhar com você nesse livro, minha vida foi transformada. Descobri que, quando eu obedeci a palavra de Deus, ela adquiria vida e Deus podia manifestar para mim. Descobri que Ele já havia firmado uma aliança com o seu povo e preparado as bênçãos dessa aliança para mim e para você. Sim, há um tempo de cantar, há um tempo de orar, há um tempo de pregar, há tempo de ensinar, há tempo de dar graça, há tempo de louvar, mas também há tempo de adorar. E fazemos isso. Ao fazermos isso, começaremos a andar em tudo que Deus providenciou para nós e a viver a cada dia em uma dimensão inteiramente nova. Há um tempo de adorar, queridos. E o que ele fala aqui da ação de graça, da adoração, da música, tudo isso é forma e expressões de adoração. Ele começa a falar sobre Davi, ele fala sobre a adoração sozinho, ele fala sobre a adoração na companhia do justo. Ele diz assim, aleluia, de todo o coração renderei graças ao meu Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Então você percebe que ele começa falando sobre individual, uma adoração individual. Isso é algo que a gente precisa aprender a fazer individualmente. Porque, amados, nós começamos a ficar crentes velhos e acabamos perdendo a essência do que realmente é nascer de novo. Acabamos ficando aquelas pessoas que vai para a igreja, como ele diz, ele diz aqui na introdução, que ele falava que servir ao Senhor. Ele disse, houve um tempo em que eu não conhecia a importância de adorar e louvar. Eu pensava que apenas fosse à igreja, desse meu dízimo, fosse bondoso com as pessoas, desse minhas esmolas, fizesse isso, fizesse aquilo. Para mim era o suficiente. E às vezes nós nos agarramos nisso. Aí acabamos. A gente veio do catolicismo e fazíamos isso lá. Íamos para a igreja nos domingos, né? Porque um bom católico, no domingo, ele está lá. Pode até durante a semana ele tomar cachaça a semana todinha ou fazer outras coisas. Mas no domingo, eles marcam presença e eles se intitulam um bom católico. E muitas vezes nós nos convertemos e continuamos do mesmo modo. E se observarmos, nós acabamos ficando do mesmo jeito. A religião que nos acompanhava lá, o espírito de religiosidade, veio para cá.
E a gente começa a se programar dentro daquela metodologia que tínhamos antes. E acabamos sendo agarrados novamente pela religião, pelo espírito de religiosidade. E sabe que o Dr. Naval Reis, ele começa a falar que precisa se tornar um estilo de vida. A nossa adoração não pode ser apenas no domingo à noite. Tem gente que gosta do domingo à noite porque vem mais gente. A gente tem que ultrapassar isso, amados. Isso precisa ser levado para o nosso quarto, para dentro da nossa casa, para o nosso dia a dia. Jesus fala sobre isso. E Davi falando sobre isso, ele diz: de todo o coração renderei graças ao Senhor, de todo o coração renderei graças ao Senhor. E ele fala aqui na companhia do justo e na assembleia. É nesse momento em que a gente faz todo mundo junto. Aí ele diz o porquê. Porque essa adoração ele precisa ser feita não somente na individualidade, mas também na mutualidade. Precisa ser feito na coletividade. Aí ele começa a dar as razões, os motivos. E ele começa a dizer: grandes são as obras do Senhor, considerada por todos os que nelas têm prazer, se comprazem. Grandes são as obras do Senhor. Grandes são as obras do Senhor. Grandes são as obras do Senhor. E no capítulo 2 ele começa a falar sobre as obras do Senhor. Ele começa a dar uma lista das obras do Senhor. O que é obra do Senhor, queridos? Ele começa a falar sobre as bênçãos. Essas obras do Senhor são as bênçãos do Senhor na sua família, nas suas finanças, na sua saúde. Amém? Nas diversas áreas que nós necessitamos, são as obras do Senhor. E ele deixa bem claro: essas obras do Senhor precisam acontecer nas nossas vidas. E ele começa a explicar que muitas vezes as obras do Senhor não têm sido estabelecidas nas nossas vidas, porque nós não fazemos o capítulo 1, que é todo o capítulo 1. Ele vai falar sobre essa questão de adora-me mais. Foi quando Deus falou para ele: você não me adora. Meu povo não me adora, meu povo não tem tempo comigo. E ele começa a mostrar que é no capítulo 1, que vem antes do capítulo 2, falando sobre as obras. Nós precisamos estar adorando ao Senhor pelas obras, expressando mesmo, sendo rasgados mesmo. Quando nós lemos, acabamos de ler Hebreus 5:7, que Jesus com clamor, com súplica, com oração, fazia isso. E a gente vê as obras de Deus na vida de Jesus. Resultado de estar com Ele, de amá-lo, de clamar, de suplicar, de orar, de adorar. Muitas vezes nós queremos as obras do Senhor nas nossas vidas, mas não temos tempo, não temos feito isso individualmente. E eu estava meditando em algo que Jesus disse, que aquilo que a gente faz em secreto, Deus vai nos honrar publicamente. E esta semana, ontem, antes de ontem, eu recebi uma notícia grande, maravilhosa, uma bênção para a nossa família. Amém? E estávamos nos alegrando lá, mas eu disse, eu já celebrei isso. Madrugada passada, eu estava celebrando ao Senhor, dançando diante do Senhor e amando ao Senhor por isso. Eu estava agradecendo já ao Senhor por isso. Quando Edna me disse, eu disse, eu já sabia. E eu já agradeci lá. Eu já tinha louvado ao Senhor lá. Amém? Eu aprendi a dizer, Pai, muito obrigado. As boas notícias chegando. Obrigado pelas obras do Senhor. Sabe, queridos, que enquanto você está
amando ao Senhor, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor, lá no teu secreto, as obras do Senhor vão chegar na sua vida publicamente. Porque a palavra diz que aquilo que você fizer no secreto, Deus vai honrar publicamente. E eu agarrei isso aqui, amados. Adoração, mais do que uma canção. Aleluias. E esse ano não terminou ainda. E eu compartilhei isso lá com a minha família. Na minha casa eu disse, vamos ter mais boas notícias ainda. Vem mais novidades ainda. E eu tenho me acordado pelas manhãs e tenho dito, Pai, muito obrigado. Virá. E eu já quero te dar graça adiantado. Eu já quero te adorar, porque as tuas obras serão conhecidas. São coisas tão grandes, amados, que você diz, eu não sei como. Thales Roberto diz que as bênçãos é nossa, mas a glória é do Senhor. Amém? E nós compartilhando ontem sobre liderança, sobre pastoreamento de igreja e coisas dessa natureza com o casal. E eu disse para eles, rapaz, eu era o cara mais improvável de pastorear um dia, de chegar diante das pessoas para falar. Eu não acreditava em mim, não. Deus tem coragem. Porque, amados, eu nunca apresentei um trabalho na escola. Eu era o cara que sentava o último, escondido detrás de um grandão, procurava um grandão, me escondia, para ninguém me ver. Quando dizia, amanhã vai ter apresentação de trabalho, eu já começava a ficar nervoso, dar dor de barriga, não queria nem ir. E minha mãe dizia, meu filho está doente, está com febre, estou. Para não ir, porque eu disse, vão me chamar e eu vou morrer lá na frente. E eu disse para os meninos ontem, rapaz, é Deus. Eu digo a você que Deus tem coragem. Deus acreditou em mim. Eu falo por mim, eu não sei você, que nós temos muita gente aqui que tem oratória, que é desenrolado. Mas se você pensa num cabo, poderia ter igual a mim, mas eu acho que pior do que eu não teve não. E eu lembro quando eu me converti, aprendi a tocar violão. E eu lembro que a primeira vez que eu peguei no microfone, amados, para cantar um hino, o hino 15 da harpa. Foi na cruz que um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Eu apertei tanto o microfone, amados, eu estava tão nervoso, que eu estava pingando aqui, ó, suando e tim, tim. Eu apertei tanto o microfone, eu estava tão nervoso, que quando o pastor pediu o microfone, quase que a mão não abre. Você viu que a palavra diz que Davi, teve um soldado de Davi que matou tanta gente numa guerra, que depois eles quase não conseguiriam abrir a mão do cidadão para soltar a espada. Toda vez que eu lembro do meu episódio, eu lembro daquele camarada lá. Eu fui entregar o microfone do pastor, e o pastor pegou aqui, e eu não sabia se eu morria ali, não sei nem como foi, mas foi uma experiência terrível. E eu dizia ao Senhor, Senhor, tenha pena de mim. Aleluias. E eu digo uma coisa para vocês, amado. Eu sou do mesmo jeito hoje, viu? Todas as vezes que para vocês não, que eu fui mais tranquilo, que a gente é mais de casa. Mas se mudar um pouco a plateia, tá tudo do mesmo jeito. E eu subo dizendo, Senhor, é o Senhor. O Senhor inventou de chamar, então vamos lá. Amém? A gente que é mais conhecido, eu subo mais tranquilo. Mas, por exemplo, na escola de ministro, todo mundo dizendo, não, o pastor vai sair, vai ser. Aleluia, eu subi, eu suspirei, eu respirei. Eu disse aos meninos, faz cachorrinho quando você estiver nervoso, é? Eu fiz lá. Aleluia. Glória a Deus. É o Senhor, queridos. Aí você fica lá, lá no seu secreto, e Deus vai honrar no público. Amém? Essas obras, as obras do Senhor, ela precisa ser manifestas nas nossas vidas, é algo que a gente vê. Então Davi diz, grandes são as tuas obras. Você tem visto as obras de Deus na sua vida? Então você precisa louvar ao Senhor mesmo, assim, abrir a sua boca, sabe?
levantar louvores lá no seu quarto, acordar o povo mesmo, não tem problema não, amados. Amém? Que você vai começar a louvar no seu quarto e as vozes vão começar a sair, vai abençoar até o vizinho. O Luciano falando ontem, ia para casa de uns colegas e começavam a louvar o Senhor, e tinha uma mulher com depressão lá atrás. Ela vinha e sentava, e ela ouvia, ela perguntava, quando é que aquele povo vem de novo? É tão bom quando eles vêm, porque a unção vinha, amados. Eles estavam cantando, a unção ia lá e tocava aquela mulher. Então você está orando e você vai abençoar pessoas. Amém? Então ele diz que grandes são as tuas obras, Senhor, consideradas por todos os que nela têm prazer. Eu fico observando essa parte aqui de prazer, de comprar. Lembro de Jesus. Tu és o meu filho amado e que eu tenho prazer. Então nós precisamos reconhecer isso aí. Versículo 3 ele diz: as suas obras, a glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Então você vê que está ligado a obras, aquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida. E eu quero que você entenda nessa manhã, você vai levar esse livro, você vai comprar esse livro, e você vai entender que o Dr. Noval Reis, ele vai nos levar a entender o seguinte: antes da bênção, nós precisamos ter amizade com o Senhor da bênção, porque muita gente, quando é abençoado, esquece do Senhor. E o problema é que eles sempre focaram os olhos na necessidade que eles tinham e na bênção. E nós não podemos ver assim, amados. O nosso coração precisa estar ligado no Senhor. Então essa adoração, essa expressão de adorar através de louvor, da oração, da expressão que você puder para amar ao Senhor, precisa ser para o Senhor. A nossa ligação não pode estar na bênção, não. Nós não podemos ficar tão inclinados para o que Deus faz, que vamos esquecer de quem Ele é. Não. Nunca deixe isso acontecer, amado, na tua vida. Nunca fique tão obcecado por uma bênção, que você vai parar de amar o Senhor. Porque adoração é amar a Deus pelo que Ele é. É buscar a face, não as mãos. Não tem nada de errado buscar as mãos do Senhor. Mas nós fomos chamados para buscar a face do Senhor, para amá-lo. Amém? Agora é interessante que cada um tem uma forma de expressar, mas todos têm que expressar. Eu estava rindo com o Mateus ontem, que eu visitei, fui na casa dos meus pais. Vocês viram lá na foto meus pais? São lindos, né? Nós oramos no final, e meu pai é bem extrovertido, não tem nada a ver comigo. Conversa pelos cotovelos. Quando a gente está lá, ele gosta muito de Edna, porque Edna não gosta de conversar. E é uma das noras que ele mais gosta, né, Edna? Porque Edna não gosta de conversar. Meu pai é assim, se ele encontrar uma pessoa que converse com ele, que escute e converse com ele, aí pronto, ele ganhou. Não precisa de outra coisa não, amados. Só sentou com ele e conversou uma tarde todinha, uma manhã inteira. Ele conversa com um, conversa com outro, conversa com um, conversa com outro, aí termina uma história, vai para lá. E a gente orou, aí ele disse, eu sei fazer minhas orações também. Do meu jeito, não é de jeito não, mas eu sei fazer. Eu disse, muito bem, pai. Continua fazendo. E eu fiquei vendo a maneira que ele fala, eu achei ele parecido com o pai de Rubenita. Quem conhece o pai de Rubenita sabe que o seu Luiz também não gosta de conversar também, né? Eles são mais ou menos da mesma idade, estão ali na casa dos 80. E eu fiquei pensando nessa questão aqui, você precisa ser você diante do Senhor, mas precisa fazer isso. A gente precisa ter o nosso secreto e a gente precisa expressar ao Senhor. Amém? Louvar ao Senhor pelas obras. O que Noval Reis ele vai estar falando, levando cada um cristão até essa consciência de fazer. Nós precisamos fazer, queridos. Nós precisamos ter disposição mesmo. Da mesma forma que nós temos. Tem pessoas que eu fico assim, admirado.
que quando está dirigindo uma oração, fazendo alguma coisa, mas quando o outro faz, ele cala e desligou. Por exemplo, se eu adoro aqui em cima, vocês já viram, né? Se eu estou ali embaixo, eu me expresso da mesma forma. Mas às vezes tem gente que chega aqui, você fica até quando chega ali embaixo, acabou a expressão. Tem alguma coisa errada. Tem que se lembrar, você não está aqui para fazer um teatro, para fazer uma apresentação. Não, você está aqui para ser você. Amém? E fazer para o Senhor. E quem faz para o Senhor não precisa do microfone. Faz ali. Amém? Faz do mesmo jeito. Ama do mesmo jeito. Rapaz, é porque é para Ele. As obras de suas mãos. O próximo versículo. Estou passando rápido, mas vocês vão fazer em casa. Vai bem tranquilo. A palavra diz que Ele fez memoráveis as suas maravilhas. As maravilhas do Senhor, queridos, tem que estar na memória. É uma coisa que você não pode esquecer. Eu estou diante de um desafio. Depois eu vou contar para vocês, mas não vou contar agora em 2019. Não se preocupe, fica tranquilo. Mas eu estou com um desafio para 2020. E sabe o que já quis me trazer preocupação? Eu estava lendo isso aqui, Ele fez memorável as suas maravilhas. Eu olhando e assim querendo preocupar, aí eu li isso aqui. Aí eu fiz esses dias aí pelas manhãs, eu disse, rapaz, ao invés de eu estar preocupado com 2020, com esses projetos, eu vou começar a lembrar o que o Senhor já fez de 2020 para trás. Amém? O que é que eu estou fazendo? Eu estou pegando todos os milagres que aconteceu comigo e estou lembrando, pai, o Senhor fez isso, o Senhor fez aquilo, o Senhor fez aquilo outro. Mas você está pensando que não está, todo dia está aquele pensamento, 2020, ó, esse projeto, eu não quero nem saber, eu não estou nem aí. Quando 2020 chegar, o milagre vai acontecer, porque eu tenho dito, Senhor, eu entrei naquele projeto, tal ano, não, e o Senhor fez. Pai, eu estou lembrado daquele outro, e o Senhor fez. Ele fez memorável as suas maravilhas. Eu estou trazendo uma memória. Eu acho que é Isaías 43, 26, que fala sobre trazer lá a lembrança. Queridos, não é que Deus se esquece, é que Deus quer que eu e você fale, lembre, que nós estejamos lembrados do que Ele já fez, que a gente torne memorável os seus feitos. Eu estou trazendo a memória, e eu estou crendo, queridos, que 2020, aquilo para mim que parece impossível, o Senhor vai fazer um rebu. Amém? E além disso, eu estou lembrando as palavras de profecia que Ele tem usado o povo. Primeiro, eu tenho dito, Senhor, se é o Senhor que está usando, porque eu tive 3 palavras, confirmou aqui, Saulo falou, o que um americano tinha dito para mim, eu sou o seu pastor e nada faltará. Eu suprirei cada uma das suas necessidades. Uma americana veio lá dos Estados Unidos disse para mim, eu não pedi isso. Uma profeta veio lá de São Paulo, nos encontramos em Campina e disse a mesma coisa. E Saulo falou aqui, eu disse, Saulo, eu já sei disso ali. Você está só confirmando o que Deus já me falou. Além de estar na palavra, 3 profetas já me falaram isso. 2 profetas e um mestre, né? Foi falado isso. Aí por isso, amados, que eu estou dizendo ao Senhor, Pai, eu não vou me preocupar com esse projeto para 2020. Eu vou celebrar pelo que o Senhor já fez. Eu não vou nem me preocupar. O Senhor disse na tua palavra, disse pela boca dos profetas, então eu vou ficar tranquilo. Estou tornando memorável as maravilhas do Senhor, porque Ele é benigno, misericordioso, é o Senhor. Aos que sim, olha o que Ele diz, dá sustento
aos que o temem. A palavra que Deus tem me dito é isso aqui. Eu estou tornando a memória do versículo 4, mas foi isso aqui. Olha. 3 pessoas falaram para mim, não vai faltar. Eu vou te sustentar. Aí eu tenho dito, a tua palavra diz que o Senhor dá sustento aos que o temem. Lembrar-se-á para sempre da aliança. Eu escutando Edilson de Lira, no evento que ele teve em Campina Grande, ele disse que Deus é Deus de gerações. Quando nós lemos o livro de Êxodo, eu acho que é de Êxodo no começo, a palavra diz que Deus ouviu o clamor do povo e lembrou da aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Aí eu lendo isso aqui, eu fiquei feliz demais, porque Deus é um Deus comprometido. Quando fala de aliança, fala de compromisso. Agora eu quero que você saiba de uma coisa, amados, que a aliança tem 2 lados. Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Amém? Não podemos viver uma vida de todo jeito e esperar que o Senhor cumpra o outro lado, não. Se no relacionamento entre homem e mulher, tanto um como o outro reivindica respeito, honra, e daí por diante amor, compreensão, Deus é do mesmo modo. Até porque o modelo de aliança que nós temos na terra, nasceu no céu. Amém? Então, queridos, precisamos entender. Não posso viver qualquer tipo de vida e esperar que Deus me abençoe como está abençoando o outro que está vivendo uma aliança dentro do que está escrito. Dentro da legislação. Amém? Então, amados, existe uma aliança feita com Abraão que aponta para mim e para você. Você lembra quando Jesus foi expulsar o espírito daquela mulher? Ele disse, essa é filha de Abraão. Tinha um espírito de enfermidade, já fazia 18 anos que oprimia aquela mulher. E a primeira coisa que ele disse, Satanás, saia. Essa não, essa aqui é filha de Abraão. Você está ilegal aí. Aliança. Existe um poder na aliança. E lá em Abraão, queridos, que passa por Cristo e chega a mim e a você, temos que crer nisso. Existe uma bênção de sustento. Amém? Existe uma bênção de sustento. E essa bênção é para mim e para você. Mas uma coisa interessante aqui é essa aqui, ó. Dá sustento aos que o temem. Primeiro, Deus dá sustento a quem tem temor. No final do Salmo 111, o último versículo, ele vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ele vai repetir o que Salomão diz em Provérbios. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor revela prudência. Todos os que praticam, onde está aqui, praticam. O seu louvor permanece para sempre. Esse louvor tem que estar na minha boca e na sua boca. Amém? Tem um versículo que Guto lê, é Salmo, não estou lembrado exatamente qual, mas diz que na casa do justo há brados de louvores. Amado, se na sua casa está calado, você está convidado a começar a levantar louvores lá. Vai fazer um bem. Rapaz, vai fazer um bem tão grande que até os vizinhos vão ser abençoados. Porque quando Paulo e Silas começaram a louvar, diz que a cadeia de todos foram quebradas. Amém? Deixa eu dizer uma coisa, ainda esse ano, eu profetizo em nome de Jesus, eu declaro isso em nome de Jesus, que ainda esse ano, por causa do seu louvor e a sua adoração, com fervor, você não somente vai ser abençoado, mas quem está ao seu redor vai receber só porque está por perto. Queridos, eu gosto tanto de estar perto de gente assim, porque sempre quando uma bênção cai sobre alguém, quem está perto acaba levando um barco cheio de peixe. Você lembra que lançaram as redes dos barcos? Jesus disse, não, joga os peixes no mar, não, diz, chama os outros, dá os outros.
Olha para a pessoa que está ao seu lado e diz assim: cola em mim. Quando eu for abençoado, vai cair na sua vida. Aleluia! Você vai, essa pessoa que está ao seu lado. Amados, eu tenho uma impressão no meu coração que 2019, nesse finalzinho ainda, Deus vai fazer algo extraordinário. Eu estou agarrado com isso. Amém? E vai acontecer isso esse ano ainda. E lembre-se que não vai ser somente com você. Porque alguém está perto de você, vai ser da tabela. Que aquele negócio foi de tabela. Meu Deus do céu. Então ele volta lá estava no 5. Eu estava meditando ontem de manhã, hoje pela madrugada, nesse texto, versículo 6. Então ele fala sobre dar o sustento, né? No 6 ele diz: manifesta ao seu povo o poder de suas obras. Você vê que é algo bem prático, né? Esse Davi falando de coisas bem práticas. Então essa manifestação, eu estou crendo nisso, amados. Ele vai definir as obras do Senhor, bem falando sobre família, sobre finanças, sobre negócios, sobre aquilo que você colocar as mãos. Vai ser manifesto ao povo o poder de suas obras. E uma coisa interessante, amados, é que quando você deixa isso dependente do Senhor, quando as coisas chegam, você vai dizer: é o Senhor, foi o Senhor, foi o Senhor. Eu digo a você que, eu dizia nos meninos, que 2019 para mim foi um ano inusitado. Porque quando eu vim para Zabelê em 2000, no ano de 2001 começou a escola de ministros. E eu digo a você que eu tive anos melhores para fazer a escola. Mais tranquilo, financeiramente melhor. Mas caiu em 2019. Porque Deus queria receber a glória. Não me pergunte como é que nós terminamos escola e eu não devo nada a ninguém. Amém? Se você perguntar a cada um desses camaradas, porque quando nós recebemos a proposta da escola, a gente olhou para o financeiro e disse: rapaz, só Deus. E eu digo a você que todos que estão aqui pagaram direitinho. Porque lá só ministra se tiver tudo certinho. Se não tiver certinho, não ministra não. E que eu me lembro, todos de Monteiro, todos os 10 que fizeram, ministraram. Amém? Queridos, Edivânia de Sumé, ela disse: pastor, eu fiz minha inscrição. Ela fez logo aqui. Então, quando começou, ela estava inscrita já. A gente foi fazendo, e teve gente que já fez depois que terminou o tempo, e foi um milagre já para fazer. E a Edivânia disse: pastor, eu ganho R$300. Mas R$300 era 280, né? 285. Isso é para feira, para luz, para água, para a escola de ministro. R$300. Não me pergunte como foi que ela fez, que eu não sei. Eu sei que ela fez. Amém? Ela fez. E com certeza ela pagou, porque ela ministrou lá. Meu Deus do céu. Queridos, essa experiência que a gente viveu, o pastor William falando, também a gente conversou sobre isso. A gente viveu uma experiência que, se a gente tivesse decidido não fazer, a gente simplesmente não ia olhar e dizer: rapaz, Deus manifestou ao seu povo o poder de suas obras. Mas hoje nós podemos contar, todos vivenciaram essa experiência, chegaram do outro lado, e a gente conversa com o outro e: rapaz, foi Deus. Foi Deus. Sabe que se nós tivéssemos feito em Caruaru, se tivéssemos feito em Petrolina, em outro lugar, tem umas despesas que a gente tem em Campina que não tem nessas outras cidades. E Deus nos levou para Campina, para mostrar que Ele é Deus. Porque se você vai fazer em Caruaru, é do sábado para o domingo. Você faz no sábado à tarde, no domingo de manhã, no domingo de tarde você já está liberado para voltar para a sua cidade.
Mas lá em Campina, os meninos vivenciaram isso, eu menos, de ir todas as noites e voltar. Meu Deus do céu. E eu vejo eles tiveram uma experiência maior com o Senhor do que eu. Você conversa, eles vão dizer: rapaz, Deus manifestou ao seu povo o poder de suas obras. O Senhor. Amém? Dando-lhes herança das nações. Há algo, a gente vê no versículo anterior, que Deus dá sustento aos que o temem, dando-lhes a herança das nações. O Senhor tem feito isso nas nossas vidas. Existem heranças que o Senhor vai nos dar, vai nos abençoar. O 7, as obras, se você percebe, vai ter obras. E essas obras de Deus, amados, são os favores notórios, visíveis, de Deus nas nossas vidas. Amém? As obras de suas mãos são verdade e justiça. As obras de suas mãos são fiéis. Todos os seus preceitos. 8. Instáveis são eles para todo sempre, instituído em fidelidade, em retidão. Isso aqui é Davi amando ao Senhor e declarando isso. O 9. Aleluias. Enviou ao seu povo a redenção. Nós provamos isso, amados. O Senhor nos redimiu de uma mente de dizer: rapaz, eu não vou porque eu não posso. Não vou dar o passo porque não dá. O Senhor nos redimiu disso. E o Senhor tem nos redimido de tantas coisas. Amém? O Senhor enviou ao seu povo a redenção. Diga ao irmão que está ao seu lado: querido, tu é redimido. O Senhor já enviou para você a redenção. Amém? Estabeleceu a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. Queridos, onde está a aliança? Isso aqui é poderoso. Você lembra, às vezes a gente começa, quando a gente fala de aliança, a gente esquece do que a palavra vai dizer várias vezes, que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Sabe o que é isso? Deus é Deus de aliança, de geração a geração. E nós estamos ligados ao Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José. Ele é o meu Deus, Ele é o teu Deus. Amém? Quando nós vamos, eu falei sobre isso, mas deixa eu relembrar. Quando nós lemos no começo de Êxodo, a palavra diz que o povo gemia debaixo de uma servidão terrível. E eles oraram ao Senhor. E a palavra diz que Deus lembrou da aliança que fez com Abraão. Tem gente aqui, amados. Alguém falou aqui, foi Sheila, né, na oração. Ela disse: tem gente que se converteu porque um dia vovó estava lá, orando. E ela colocou, a gente colocou no Face, na internet, e muitas pessoas testemunhando lá: Sheila, eu sou o resultado da oração de minha avó. Deus é Deus de aliança. Amém? Aleluias. Deus é Deus de aliança, amados. Deus é Deus de aliança. E Ele diz aqui, amados, Ele estabeleceu para sempre a sua aliança. Quando Deus disse para Abraão: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, Ele disse para mim e para você. Sabe por quê? Porque a aliança é para sempre. A aliança é para sempre. No 13 de Gênesis, ele vai dizer lá: vou te dar um nome grande, vou te enriquecer muito, ser tu uma bênção. É para mim e para você. Vamos ser abençoados, vamos. Mas não é para ficar suvindo, mão de vaca, moeca de samambaia. Não. Vamos ser abençoados financeiramente para ser bênção. Porque a proposta de Deus para nos abençoar é ser bênção. Não esqueça que nós estamos ligados a Abraão em uma aliança. Ele disse: eu vou te abençoar, ser tu uma bênção. E ele termina dizendo que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor revela prudência. Todos que praticam
o seu louvor permanece para sempre. Amém?